Olá, meu nome é Mariana Couto, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em design da UFRJ e hoje eu vou falar sobre identidade brasileira, uma construção cultural analisada a partir do design de moda, um artigo escrito junto com a minha orientadora, Fernanda de Abreu Cardoso. Bom, gente, esse trabalho apresenta parte das reflexões da minha pesquisa de mestrado e aborda uma discussão acerca dos conceitos associados à noção de identidade nacional brasileira, investigando sua construção cultural e simbólica, refletindo como elementos visuais gerados são utilizados enquanto referência na criação de produtos de moda. As nossas investigações se debruçam sobre como a moda, através de seus produtos, representa uma possibilidade de materializar aspectos tão abstratos como a representação de um povo ou um país, considerando o design como uma prática social. A gente traz a questão identitária como um valor simbólico atrelado às criações do campo do design de moda, discutindo a relação de um povo indígena amazônico com uma marca de moda nacional. Bom, ao abordarmos a questão identitária e cultural de uma nação, a gente busca desvendar as diversas camadas que compõem essa construção. Para isso, a gente analisou aspectos culturais, simbólicos, sociais, políticos, econômicos e até mesmo ideológicos. É importante ressaltar que na América Latina, com seus países colonizados, a construção identitária é permeada por inúmeras contradições. E por isso existe um constante movimento por parte desses países em reafirmar e reunir os aspectos que constituem suas identidades a fim de se localizarem em um mundo globalizado. Bom, quando a gente fala de construção de identidade brasileira, é importante considerar o forte impacto colonialista e todo o seu legado, principalmente na fase, depredadora expansionista, onde houve um parasitismo social em que a metrópole se resumiu a explorar os nossos recursos, tanto naturais quanto ideológicos. Bom, e a gente analisa especificamente como o design de moda, enquanto uma prática social que vai reproduzir esses valores simbólicos gerados, dentre eles a noção identitária, vai traduzir em seus produtos esses elementos associados à representação de identidade nacional, exportando essas características enquanto valor de diferenciação. Para Stuart Hall, a cultura nacional ela é um conceito moderno das sociedades ocidentais, uma forma da sociedade estabelecer uma identificação do sujeito com o seu entorno. Por isso, a gente pode dizer que o termo identidade ele pode ser definido como um instrumento que permite a articulação do indivíduo com o seu meio social, no caso dessa pesquisa, de uma nação perante os outros países. Por isso é importante a gente considerar a interferência política e o papel do Estado nessa construção identitária. Essa busca por unificação e homogeneidade vai assumir um papel importante no discurso de poder e imposição de uma nação perante ao mundo. As práticas tradicionais, elas podem ser modificadas, ritualizadas e institucionalizadas para servir a novos propósitos, geralmente de interesse do Estado. No nosso caso, a gente também identificou outros interesses no uso dessas práticas, como o interesse comercial. Utilizar recursos tradicionais, como artesanato, forma tribais ligada à questão indígena e demais alimentos típicos de povos originários, pode ser um recurso utilizado no campo do design aplicado aos produtos, reforçando estereótipos e evocando a autenticidade, o que auxilia na construção de uma narrativa sobre o que seria brasileiro. Bom, como exemplo, eu trouxe aqui um banner da coleção da Farm com o povo indígena Yanauá, onde foram utilizados alguns argumentos indígenas, numa coleção que foi criada pela marca para homenagear a região norte do país. Bom, como a gente está falando de uma relação de um povo indígena com uma marca de moda, é importante fazer um recorte especial da Amazônia na construção identitária brasileira. O vislumbre de exuberância, exotismo e elementos ligados à fauna e à flora, assim como o comportamento dos nativos, coordenaram as experiências relatadas pelos portugueses da colônia, o que conferiu certo encantamento e misticismo à nossa terra que foi encontrada. O conceito de paraíso, que se construiu a partir das ideias e doutrinas medievais e a percepção de que a América era um lugar inexplorado, livre de guerras e leis, se apresenta como uma construção simbólica que pode ter sido o cerne para a ideia do que é brasilidade hoje em dia. Essa visão mitificada da Amazônia enquanto local paradisíaco e exótico acaba por legitimar essas práticas de exploração econômica e ideológicas, uma vez que se trata de um lugar comum de recursos naturais, portanto de interesse para estados e outros poderes. Somente a partir do surgimento das sociedades modernas e do estudo de antropologia social e política que se passou a estudar a sociedade de forma individualizada, considerando todas as particularidades das suas estruturas, como práticas religiosas, comportamentos, expressões de lazer, relações interpessoais, ou seja, os simbolismos e valores criados por sujeitos que constituem uma nação. Bom, e o design enquanto um campo
de práticas sociais, ele pode tornar tangíveis todos esses aspectos culturais. Para isso, a gente utilizou o conceito de hábitos de Bourdieu, que vai esclarecer a maneira como essas práticas e valores de um campo são moldados e reproduzidos ao longo do tempo. Em campo de produção de bens simbólicos, como o campo de design, o hábitos pode ser entendido como um conjunto de valores e crenças e práticas que são compartilhados por profissionais e pela sociedade no geral. Diante disso, cabe examinar a forma como esses artefatos, frutos de práticas sociais específicas de um campo, inserido no modo capitalista, materializa esses valores sociais em produtos e como esses produtos podem contribuir para a noção cultural e identitária de uma nação. A gente considera, portanto, que as condições sociais, econômicas e ideológicas vão influenciar no valor percebido de objeto. Os gostos, modos de vida e práticas que são considerados cotidianos são resultado de um conjunto de valores simbólicos e culturais de grupos sociais distintos. E essas escolhas, ainda que pareçam subjetivas, são atravessadas por leis e valores coletivos desses grupos. A gente pode argumentar, então, que quando a gente aborda as noções identitárias de uma determinada nação, esse raciocínio pode ser utilizado, sendo seus costumes, práticas e objetos frutos de um universo simbólico próprio. Bom, dentro disso, a gente avalia como a brasilidade é utilizada como argumento mercadológico. Atualmente, no contexto globalizado, os produtos do campo de design de moda vão representar uma possibilidade de representação de identidade nacional. Cabe mencionar que durante muito tempo a influência da estética europeia dentro do campo atrasou um pouco a inserção de referências culturais brasileiras, o que conferia aos produtos um caráter imitativo, né? Um intercâmbio de referências desproporcionais sem muito valor de diferenciação no mercado. Bom, a gente destaca as representações dos valores associados aos mais diversos bens simbólicos contribuem para o processo de criação de noção de identidade cultural no Brasil e esse sentimento de brasilidade, sendo muitas delas aí no reforço de estereótipos do nosso país. Cardoso e Centeno afirmam que um conjunto de representações de elementos nacionais e seus diversos aspectos podem representar a cultura brasileira, como as técnicas artesanais dos indígenas, perdão, os animais e frutos exóticos da Amazônia e até mesmo os contos folclóricos regionais. Em termos de mercado, a gente também pode incluir a brasilidade no conceito de soft power, que vai argumentar se é possível que o Estado ou instituições influenciem a opinião pública a fim de atender seus interesses, utilizando recursos culturais e ideológicos em contraste ao poder coercitivo do hard power. Dentro disso, a gente cita, né, a parceria do povo Yawanawá com a Farm. O povo Yawanawá é conhecido por parcerias inovadoras. Eles habitam na parte sul da área indígena do Rio Gregório, no oeste do estado do Acre, e iniciou uma série de movimentos empreendedores com o objetivo de fornecer uma alternativa econômica e sustentável à pesca e outras formas de gerar renda já praticada pelos indígenas. Uma de grandes expressões é a relação com a marca brasileira Farm, que começou em 2017 no desenvolvimento de uma coleção que exaltava a região norte do país. Então, a questão indígena ela foi inserida no discurso da coleção. Bom, aqui a gente pode ver um banner que foi disponibilizado, né, está disponibilizado no site da marca, onde é ressaltada a relação da Farm com o povo indígena Yawanawá, e fala da força da floresta, a imagem da indígena, as formas tribais, até mesmo os acessórios, né, de miçangas são retratados aqui nessa imagem. Bom, os produtos criados entre a farm e a tribo foram inspirados no trabalho artesanal das indígenas e aplicados, como miçangas em padrões tribais e algumas imagens também. Segundo a marca, os adornos de proteções e beleza utilizados pela tribo possuem grafismo peculiar, empregando imagens de animais e elementos da natureza. Em contrapartida, a marca apoia a manutenção das 7 aldeias, investindo na estrutura local, contribuindo com o meio ambiente com plantação de mais de 7.000 árvores e mais de R$ 1 milhão destinados à geração direta de renda ao povo, segundo informações publicadas no site da marca. Essas informações podem ser atualizadas constantemente. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer a loja da Farm em Nova York, investigar como a parceria e as suas peças são expostas em um cenário internacional. Aqui a gente pode ver uma camiseta com aplicação de miçangas nas mangas, o próprio nome do povo Wanawá exposto numa camiseta, numa t-shirt, as estampas também com formas tribais e um tag especial onde fala, né, da relação entre eles, onde foi inspirada toda a jornada do povo, e foi onde a equipe passou um tempo também
com as indígenas também puderam visitar a fábrica da marca, e diz que ao comprar essa peça você também vai estar ajudando, né, essas mulheres e a Wanawá. Bom, gente, concluímos que o uso de elementos visuais de um grupo cultural específico pode ser um recurso de distinção dentro de um mercado que tende à homogeneidade. Ao mesmo tempo, notamos que entidades milenares estão dialogando com práticas ligadas à modernidade, buscando a manutenção de suas tradições e, ao mesmo tempo, prevenindo o apagamento, conforme pensamentos apontados por Canclini. As contradições próprias da modernidade são a base para investigar e avaliar como ocorrem essas trocas entre os agentes e objetos desse estudo, avaliando como são empregadas e o que representam o uso das referências visuais em um grupo específico no cenário globalizado. Essas são uma das principais referências, vocês encontram as referências completas no artigo. Muito obrigada.